Infelizmente, nós tivemos um fato lamentável a respeito da morte de um adolescente no litoral paulista, na cidade de Praia Grande. E muitas pessoas têm pedido que eu comente esse caso. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu me compadeço muito dos familiares desse rapaz. Vou falar do ponto de vista técnico, pelo que nós sabemos até o momento, até porque nós temos que respeitar o tempo de investigação por parte da polícia para que nós não sejamos aqui antecipadamente julgadores, nem de um lado nem do outro. Mas eu quero que você saiba, esse tema traz questões muito fortes para você refletir, porque são coisas que acontecem, lamentavelmente, com maior frequência do que nós podemos imaginar. Mas a maior pergunta que me fazem a respeito disso: quem responde pelos atos praticados pelos outros adolescentes que teriam pulado em cima do rapaz e, eventualmente, isso teria sido a causa da morte do adolescente? Antes de mais nada, façamos uma retrospectiva sobre o caso. Segundo consta, pelo que os pais relataram, o adolescente chegou a até ser juntado um vídeo, que a mãe gravou do menino chorando, contando que outros adolescentes teriam pulado nas costas dele no banheiro, ou seja, fora das dependências visíveis ali da escola. E a partir de então ele teria reclamado, chorado até, por dores nas costas. Ele teria passado então por um atendimento na UPA, na unidade de pronto atendimento, e após exames teria sido liberado pelo médico que fez o atendimento. As dores continuaram e o rapaz foi levado pelos seus pais à cidade de Santos para receber tratamento em outro lugar e, lamentavelmente, sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias, sendo que da terceira vez, infelizmente, ele não resistiu e veio a óbito. O adolescente faleceu. Ao que tudo indica, essa parada cardiorrespiratória teria ligação com aquele ferimento causado pelos adolescentes quando pularam nas costas do rapaz. É o que consta, pelo menos, das reportagens. Diante disso, a pergunta que não quer calar: se quem praticou essas ações foram adolescentes, quem vai responder pelo fato? Vamos lá. Como vocês devem saber, mas vale a pena repetir, quando eu falo que devem saber, parte do pressuposto que vocês já tenham assistido o meu outro vídeo. Fala a respeito da inimputabilidade. E quero pedir para você, aproveitando desde já, se você ainda não me segue no canal, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, Oscar Cursos e Treinamentos, ative o sininho das notificações e dá um like, por favor, para o YouTube saber que você está gostando do vídeo, certo? Então, se o adolescente pratica um ato que na lei está descrito como crime, ele responde? Nós sabemos que não, porque o Código Penal brasileiro ele coloca um patamar mínimo de idade para que o sujeito seja imputável, ou seja, que possa ser responsabilizado por um ato criminoso que pratique. Há vários fatores e um deles é a menoridade. Aqui no Brasil, para que seja responsabilizado por crime, é necessário que o indivíduo que pratica o ato criminoso já tenha completado 18 anos, diferente de outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, que não é necessário que tenha completado 18 anos de idade para que responda pelos crimes. Então, diante disso, nós sabemos que aqui no Brasil, não importa o que aconteça, se não tem 18 anos completos, não vai responder pelo crime. E você pode perguntar aos caras, então o adolescente pode fazer o que quiser e não responde pelo crime? Não, pelo crime ele não responde. Ao adolescente, por ele estar submetido, por questão da idade, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o adolescente pratica um ato previsto como crime, a ele se imputa o chamado ato infracional. Então o adolescente não pratica crime, ele pratica um ato infracional. Qual é a diferença, Oscar? A diferença é que quando uma pessoa maior pratica um crime, a ele se imputa pena. Ele vai ser apenado, ele vai ser preso, ele vai ser punido com pena de reclusão, de detenção ou de multa. Se for de reclusão, nos regimes fechado, semiaberto ou aberto. No caso do adolescente, isso não acontece. Por ele ter praticado um ato infracional, ou seja, se ele matou, se ele roubou, se ele estuprou, se ele espancou alguém até a morte ou qualquer outro ato
criminoso, ele é entendido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como uma pessoa em formação, uma pessoa que precisa ainda ser advertida, admoestada, acompanhada, como se, por exemplo, ele recebesse do Estado o seguinte: olha, não faça mais isso. Você é um adolescente, você está em formação, você não sabe ainda o que você faz. E esse ponto é um ponto que há muitos anos é pauta inesgotável de discussão aqui no Brasil. As pessoas pedem a redução da maioridade penal justamente por isso. Como um adolescente, um menino, uma menina, não sabem aos 17 anos e 11 meses, não saibam as consequências do que está fazendo. É essa a questão. Mas é assim que funciona. O Estatuto da Criança e do Adolescente determinou que aquele adolescente que pratica um ato criminoso, pratica um crime, seja não apenado, ele não vai receber uma pena, como eu acabei de falar. Ele vai receber uma medida socioeducativa. Das medidas socioeducativas, uma delas é a internação. Adolescente não vai preso, adolescente é internado. Um adolescente nunca irá para a cadeia, nunca. Um adolescente nunca será condenado a uma pena. O que o adolescente vai receber é uma medida socioeducativa. O adolescente que pratica o crime, ele vai para a Fundação Casa e por prazo determinado. Por quê? Porque a ideia é de que ele seja ali recuperado durante aquele período. É um tema muito polêmico, é um tema complexo, mas é um tema que está sempre vivo. E nesse caso, com certeza, o tema tem que ser rediscutido. Por quê? Esses adolescentes causaram a morte? Primeiro, nós temos que entender, para comprovar que a causa da morte daquele adolescente, ou seja, a parada cardiorrespiratória, tenha sido resultado daqueles ferimentos quando os outros adolescentes pularam nas costas dele dentro do banheiro, precisa que um laudo comprove que haja ligação entre o ato e a morte. Isso é chamado de nexo de causalidade. Tem que ter um liame, tem que ter uma ligação. Morreu por parada cardiorrespiratória, por traumatismo de qualquer espécie, por trauma interno. O exame, o perito comprovou que foram esses ferimentos que causaram isso. Entendem? Como nós tivemos acesso pelas reportagens, pela mídia, então nesse caso, que nós sabemos que o laudo ainda será confeccionado, será feito pelo perito, então nós aguardamos para saber se o menino morreu realmente por conta daquele ato do laudo. Se ficar comprovado, o que cabe, Oscar? Primeiro, aos adolescentes será aplicada, conforme o caso, conforme decisão judicial, mediante ação do Ministério Público, uma medida socioeducativa aos menores. Oscar, então eles poderão ser presos? Eventualmente, sim. Internados na Fundação Casa. Oscar, por que você está falando eventualmente? Meu Deus, se ficar comprovado que o menino morreu por conta dos ferimentos que aqueles adolescentes causaram, então é claro que eles devem ser presos. Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz outros critérios, outros fatores que também serão considerados para determinar se eles serão ou não internados. Se estão estudando, se eles têm uma vida familiar que proporcione um acompanhamento. Então, por mais pesado, terrível que tenha sido esse ato, e foi, pode ser que na hora lá o juiz entenda, o Ministério Público também entenda, que os pais têm um acompanhamento satisfatório, que os meninos fizeram simplesmente um ato isolado, foi uma besteira que acabou tendo um dano muito grave e tudo mais. Então, vamos lá. Podem ser internados? Sim. É certeza que serão? Não é certeza que eles serão internados. Mas o máximo que pode acontecer é isso, ficarem por um curto período de tempo internados na Fundação Casa. Não acho, particularmente, que eles serão. Receberão outras medidas com acompanhamento, mas em casa. Outro ponto. Quem responde pelos atos dos adolescentes na esfera civil? Quem pode indenizar a família? Em primeiro lugar, nesse caso, pais podem, sim, responder pelos atos dos filhos menores. Os pais podem sim ser demandados na justiça para fins de indenização pelos atos dos filhos. Os filhos menores que pratiquem atos ilícitos, causem dano a outra pessoa, podem sim ser objeto de uma ação de indenização. Sim, os pais desses adolescentes podem ser responsabilizados na esfera civil, numa ação judicial para fins de indenização da família. Segundo ponto, a escola pode responder? Sim, nesse caso, o Estado de São Paulo. Por quê? Porque era uma escola estadual. E segundo consta dos relatos do pai à reportagem que nós tivemos acesso, o pai já vinha reclamando na escola há algum tempo pelas reclamações do seu filho
sobre bullying. O bullying é crime. Já fiz um vídeo sobre isso também, vou deixar aqui o link na descrição. Entrem lá e assistam. Desde o início desse ano, nós temos o bullying como um ato criminoso e as instituições de ensino devem obrigatoriamente zelar para que isso não seja praticado por crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Então, veja, qual é a responsabilidade da escola? Cara, mas a escola não pode responder por tudo que acontece, concorda? Não é bem assim. A escola sempre poderá ser responsabilizada. Só que existe uma diferença entre a escola particular e a escola pública, seja ela municipal ou estadual, ou mesmo um instituto federal. Quando a instituição de ensino é pública, a responsabilidade é objetiva. Dizer que a responsabilidade é objetiva significa dizer que parte-se do pressuposto que, se está dentro da escola, a responsabilidade de segurança, de proteção é da escola, porque a escola pública é Estado e o Estado tem obrigação constitucional de prover a segurança dos alunos, prover um ambiente educacional adequado. Isso sem prejuízo do Estatuto da Criança e do Adolescente, entende? Oscar, então se fosse uma escola particular, não teria responsabilidade? Teria. Só que aí deveria ser provada a inércia, a desídia, a negligência da escola na proteção. Como a escola é pública, nesse caso, parte-se do pressuposto que ela já tenha ali, pela questão da responsabilidade objetiva e não subjetiva, como seria o caso da escola particular. Então, sim, os adolescentes podem ser responsabilizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais desses adolescentes que praticaram o ato, caso o laudo comprove que há ligação entre o ato e o resultado morte, os pais sim poderão ser processados na justiça para fins de indenização. E terceiro e último, a escola, o Estado, responderá objetivamente pelo ocorrido. Então fique ligado, as instituições de ensino têm responsabilidade para impedir o bullying. Lembrando aqui que, nesse caso, o bullying, a partir do momento que se trata de uma prática criminosa, o adolescente que pratica um ato criminoso, como eu já falei para vocês no início desse vídeo, todo ato descrito na lei como crime, se praticado por alguém que seja inimputável, e o adolescente é inimputável, que a nossa lei determinou que menor de 18 anos não responde por crime, mas sim responde por medida socioeducativa, nos termos do ECA, nesse caso, terá sim que responder. Ora, o bullying é crime, adolescente que pratica crime tem que receber medida socioeducativa. Ele não pratica crime, mas pratica ato infracional. Beleza? Essas são as considerações que eu gostaria de fazer com os senhores, gostaria de fazer com vocês, uma consideração superficial do que temos conhecimento até agora. No mais, lamentamos muito o ocorrido, de coração, falo isso como pai de duas meninas, pai de crianças, como ser humano, como cristão, e também como professor que sou. O ambiente educacional deve ser o mais adequado possível, acolhedor, no fim, com a intenção de proteger e tudo mais. Então, fica aqui registrado meu repúdio a esse tipo de comportamento e espero que as instituições de ensino comecem finalmente a serem efetivas na conscientização a respeito do bullying e de comportamentos que coloquem em risco a integridade física, moral e até mesmo a vida de outros adolescentes, de outras crianças, certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Dúvidas, pode me chamar aqui, eu sempre respondo. E vou repetir, se inscreva no nosso canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho das notificações e dá um like. Obrigado, valeu!